Senhor, nosso Pai, querido Mestre Jesus, iniciando um novo ano, o ano de esperanças, o ano de luta, o ano de trabalho, um ano de aprendizado. Queremos juntos, mais uma vez, nos agradecer pela vida, nos louvar, agradecer, Mestre Jesus, que está sempre conosco, nos auxiliando todos os dias. E sim, Pai, reunidos, felizes, nós os agradecemos. Agradecemos pelo aprendizado com o Evangelho, Joana de Ângeles. E nessa noite viemos sim vos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Terra nossos ouvidos a toda calúnia, guarda a nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. E olha aí, minha gente, boa noite a todos vocês que estão chegando, Alzira Crepaldi, Ivana Santa Rosa, Edmar José Bueno, nosso abraço meu da série, estamos aqui reunidos mais uma vez, com a graça de Deus, nosso boa noite a todos vocês que já estão, vocês que ainda chegarão, que passarão, deixamos então o nosso abraço a todos, esperando que o primeiro dia do ano tenha sido magnífico, maravilhoso para todos vocês. E aproveitamos para reiterar, claro, os votos de muita saúde, muita paz, muito amor, tudo do melhor neste ano que se inicia e já estamos no dia 2 de janeiro. E o fim de semana aí, se aproximando e muita gente dando aquela esticada, e depois enfrentando a baderna do trânsito congestionado, mas com a graça de Deus vamos voltar com tranquilidade, que vai dar tudo certo, tudo a seu tempo, sem exageros. Afinal de contas, senhores motoristas, estamos conduzindo pessoas, vidas, pessoas de relacionamento, então todo cuidado ele é absolutamente necessário para o seu retorno. Então, nosso grande abraço também para a Leonice, aí para o Fabinho, nosso abraço, viu? Deus abençoe, mandamos aquele abraço para todos vocês, Célia também mandando um abração, e é essa alegria, esse motivo de estarmos juntos, então, que faz com que nós estejamos e sejamos felizes. Só um minutinho, deixa uma coisinha aqui, olha aí, pronto. Um fiozinho branco aqui me atrapalhando bem no cantinho do ar. Agora sim, agora eu os enxergo em toda a plenitude. Nosso abraço para, olha, Maria José Pucci. Quem é Maria José Pucci? Nosso coleguinha do tempo da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Zezé? Lembra muito bem que chamava de Zezé. Nossas idas e vindas para o Horto Florestal, aquele poeirão. Mas foi uma época muito boa, fizemos bons amigos, aprendemos também. Essencialmente, para todos nós. Então, quero te mandar pessoalmente um grande abraço e bom te rever, assim mesmo à distância, mas bom te rever e saber que está tudo bem com você. E mande um abraço para aquele pessoal da época, você ainda mantém contato, perdi contato com muitos, é normal, Afinal, já se vão lá quanto, Já se vão de 70, 50 anos, Mais um grande abraço para você, para a família, para todos vocês, viu? Abraço também para a Judélia Lima, que está conosco, como sempre, Judélia? Olha, o Evangelho de hoje, nós vamos começar então aquelas preces. E para quem que nós vai ser a primeira prece que nós vamos trazer para vocês? Claro, na sequência do Evangelho, e a prece para os anjos guardiães. Pois é, aqueles que estão sempre conosco, nossos espíritos protetores, aqueles que muitas vezes não damos a menor bola, e sussurra em nossos ouvidos melhores caminhos, mas dentro de toda a nossa sabedoria de encarnado, muitas vezes fazemos um caminho absolutamente diferente do que seria, para eles assim, dizendo para nós fazermos. Mas vamos pedir por eles, orar por eles, é então a prece que nós vamos fazer hoje, que está aí no Evangelho para todos nós a qualquer momento. E na sequência, Joana de Ângeles faz um convite para nós. Hoje é o convite ao equilíbrio. E olha, nada melhor que começar um ano bem equilibrado, centrado, sereno, com calma, com paz, pensamento, raciocínio lógico, sempre
porque vai ser um ano um tanto quanto agitado, vamos dizer assim. Claro, especialmente, né, por essas benditas questões políticas, das quais a gente não consegue fugir. Porque queiramos ou não, nós também fazemos nossas políticas mesmo, sem saber, ou às vezes ter qualquer noção. Né? Relacionamentos, conversas, ponto de vista, aceitações, negações, sugestões, reclamações, tudo isso faz parte da política de cada um de nós. E tem a macropolítica, que é aquela que nós estamos vivendo já há algum tempo. Mas é isso. Bárbara Santana Nery também, nosso abraço, boa noite para você. Seja muito bem-vinda. Vamos ver então o que o Evangelho nos traz. E nos traz especialmente no capítulo 28, que é o último capítulo do Evangelho, e traz então a prece, e a gente vai iniciar preces para nós mesmos. Então são algumas preces que nós podemos fazer para nós, nas nossas dificuldades, ver qual delas que se encaixa dentro desse momento em que cada um de nós. Se você que tem o Evangelho aí, dá uma folhadinha, pode ser que você encontre, vai encontrar ali uma prece para esse momento de qualquer dificuldade que você ou que nós estejamos no momento aqui passando. Então é muito importante. Se você não tem fisicamente o livro, né, você pode baixar em PDF, é só colocar Evangelho segundo o Espiritismo, PDF. Pronto, aparecem várias opções, pode baixar, tem aí no seu celular também, computador, para vir a hora que assim se for necessário. Então nosso abraço também para o Roberto Messner, também conosco, né? Roberto Sepetiba, olha aí. Vamos ver então a prece aos anjos guardiães, é muito importante. Imaginem eles estarem conosco, procurando nos auxiliar, estarem ao nosso lado, vendo aquilo que nós fazemos, e aí sugerem situações e nem sempre a gente acolhe, porque vem assim como a intuição, mas a decisão é sempre nossa. Vamos ver então o prefácio que fala sobre essa situação, sobre nossos irmãos. Todos temos um bom espírito que se ligou a nós desde o nosso nascimento e nos tomou sob a sua proteção. Cumpre junto de nós a missão de um pai junto ao filho, a de nos conduzir no caminho do bem e do progresso através das provas da vida. Ele é feliz quando correspondemos à sua solicitude, sofre quando nos vê sucumbir. Seu nome nos importa pouco, porque pode não ter nome conhecido na terra. Nós o evocamos então como nosso anjo guardião, nosso bom gênio. Podemos mesmo invocá-lo sob o nome de um espírito superior qualquer, pelo qual sentimos mais particularmente a simpatia. Além do nosso anjo guardião, que é sempre um espírito superior, temos espíritos protetores que, por serem menos elevados, não são menos bons e benevolentes. São parentes ou amigos, ou algumas vezes pessoas que não conhecemos em nossa existência atual. Eles nos assistem com seus conselhos e, frequentemente, pela sua intervenção nos nossos atos da vida. Os espíritos simpáticos são aqueles que se ligam a nós por uma certa semelhança de gostos e tendências. Podem ser bons ou maus, segundo a natureza das inclinações que os atraem para juntos de nós. Os espíritos sedutores se esforçam para nos desviar do caminho do bem, sugerindo-nos maus pensamentos. Aproveitam de nossas fraquezas, como de tantas portas abertas que lhe dão acesso à nossa alma. Há os que se obstinam contra nós, como sobre uma presa, mas se afastam quando reconhecem não poderem lutar contra a nossa vontade. Deus nos deu um guia principal e superior em nosso anjo guardião, e guias secundários em nossos espíritos protetores e familiares. Mas é um erro crer que temos forçosamente um mau gênio colocado perto de nós para contrabalançar as boas influências. Os maus espíritos vêm voluntariamente segundo encontrem acesso sobre a nossa fraqueza ou nossa negligência, contrabalancear então as boas influências. Disso resulta que ninguém está jamais privado da assistência dos bons espíritos e que depende de nós afastar os maus.
por suas imperfeições, o homem, sendo a causa primeira das misérias que suporta, é o mais frequentemente seu próprio mau gênio. A prece aos anjos guardiães e aos espíritos protetores deve ter por finalidade solicitar sua intervenção junto de Deus, de lhes pedir a força de resistir às más sugestões e sua assistência nas necessidades da vida. Pois é. E olha aqui, então temos algumas preces, né? Temos 1, 2, 3 preces. Vamos ficar aqui com a primeira, que diz o seguinte, essa é a prece especificamente. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e conduzi-los no bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida, dai-me força de suportá-las sem murmurar, desviai de mim os maus pensamentos e fazei com que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentarem me induzir ao mal. Esclarecei minha consciência sobre meus defeitos e elevai de sobre meus olhos o véu do orgulho que poderia me impedir de os perceber e confessá-los a mim mesmo. Vós, sobretudo, meu anjo guardião, que velais mais particularmente por mim, e vós, todos espíritos protetores, que vos interessais por mim, fazei com que me torne digno da vossa benevolência. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Essa é a primeira prece. Um golinho, porque eu já dei uma tossidinha, né? E eu me lembro muito bem, e isso ainda da época da minha avó, nosso abraço aqui para o Barros Maurício também conosco, né, Maurício? Grande abraço. Terça-feira estaremos juntos de volta no programa Sinal Verde. Um abração. E como eu ia dizendo, eu me lembro muito bem quando eu era uma criança pequena, né, como dizia aquele famoso humorista, quando eu era pequeno, uma criança ainda, que a minha avó, na época, ela orava muito, e ela me ensinou uma oração, né? E a gente, queira ou não, a gente acaba guardando, tanto pela repetição, e mesmo pelos dizeres, né? E falava assim, ela falava assim, você sempre reze quando você levanta, quando você vai dormir. E a oração é assim, é conhecida. É Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa, ilumina. Amém. É a oração que eu me lembro, né? Que a minha avó Alzira, ela me ensinou ainda pequeno, e que vai ficando na memória, e quando a gente sempre lembra da oração, acaba sempre lembrando dela, né? da figura dela. E a gente percebeu e a gente viu por aquilo que o Evangelho pôde nos trazer e falar dos anjos guardiães, dos espíritos protetores, enfim, desses nossos irmãos espirituais que estão aí para nos auxiliar, né? Apesar de nossas turrices, apesar da nossa maneira de pensar, de ser, eles estão sempre ali procurando nos auxiliar. E sim, quando reconhecemos a presença, e se nós reconhecemos a presença deles, tentando nos auxiliar, não nos esqueçamos de orar, de pedir por eles em nossas orações. Pedir que Deus os abençoe, que Deus os fortaleça, que Deus os ilumine, as mesmas coisas que pedimos a eles nessa prece que eu acabei de falar. Peçamos também por eles. Afinal, eles também são espíritos, como nós somos espíritos. E embora os anjos guardiães possam ter um pouco mais de conhecimento, mais conhecimento do que nós, todos nós estamos sempre procurando aprender. Né? Rosimeire, Pascoal, Sônia Martins, boa noite. Nós estamos sempre procurando aprender. E eles estão sempre procurando nos auxiliar. E vendo nossas dificuldades para enfrentarmos as dificuldades do dia a dia, ou mesmo as nossas turrices, muitas vezes, os caminhos complicados em que a gente vai se enfiando, vamos assim dizer, e acabamos persistindo. E eles, do lado deles, ficam sempre muito, muito preocupados. Né? Até o ponto de falar,
Isso aí não tem jeito, por mais que a gente faça, né, que a gente procure inspirar, que a gente procure auxiliar, não muda. E a gente sabe que há muitos e muitos irmãos que realmente têm uma dificuldade muito grande em trabalhar qualquer mudança que seja. Nós temos essa dificuldade, né, de trabalhar essas mudanças, trabalhar essas virtudes que a gente sempre fala, que a gente sempre traz. Nós temos uma dificuldade muito grande em sermos um pouquinho mais pacientes e sermos um pouquinho mais tolerantes. Porque em sermos mais pacientes e mais tolerantes, esse já é um princípio para nós começarmos a desenvolver uma série de outras virtudes. A própria indigência, a própria fraternidade, a própria solidariedade, né? A própria sermos mais atenciosos. Como sermos mais atenciosos se nós não temos paciência, se nós não temos tolerância? Então, é uma cadeia, não é? Onde um vai se encaixando ao outro, onde uma virtude vai dando a mão à outra. E quando começamos a crescer, principalmente, né, na tolerância, na paciência, as outras vão crescendo junto. Porque nós vamos sabendo trabalhar as outras. E aí vamos diminuindo a contraponto o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho, que ainda temos em alta conta dentro de cada um de nós, né? Abraço aí também por José Albirajara. Então, amigos, o trabalho de nossos espíritos protetores, os nossos anjos guardiães, ele é imenso em relação a nós. Porque é só analisarmos a nós mesmos, vamos nem analisar os outros, porque como se diz, cada um sabe de si, né? E a gente não consegue mudar os outros, mas analisemos a nós mesmos. As dificuldades que temos de trabalhar essas deficiências, que reconhecemos que somos deficientes em muitas coisas. E há uma dificuldade muito grande em trabalhar, em lutar para progredir, e eles estão sempre ali conosco. Então por isso eles também precisam, e muito, das nossas orações, das nossas recomendações, né, ao nosso Pai Celestial, pedindo sempre a força para eles poderem trabalhar junto conosco e para eles também irem no seu aprendizado progredindo. Porque a tarefa de assistir aos encarnados não é nada fácil, né? E a perseverança para eles também é muito importante. E nós podemos colaborar, né, fazendo nossas orações também, levando o pensamento a todos eles. É um caminho que nós podemos, claro, trilhar, e depende basicamente da nossa vontade, né, de os auxiliarmos tanto quanto eles procuram nos auxiliar. Mas é isso, amigos. Aí então, olha, cumprimentamos a todos vocês, não é? Neste dia 2 de janeiro, segundo dia de janeiro já, olha, já passou um dia dos 365 e logo logo nós vemos como o tempo passa bastante rápido, né? Então, para bem levarmos o nosso tempo, os nossos dias, existe uma palavra que Joana de Ângeles nos traz hoje e que vem bem, né? Nesse início, onde a gente faz tanta projeção, deseja tão bem, situações boas para os outros, para aqueles que estão conosco, nossos familiares, amigos, para o mundo de uma maneira geral. Esse é o momento, né, de agradecer, mas também de pedir, né, ao nosso Pai Celestial, né, seja piedoso, misericordioso para conosco, mais misericórdia e piedade que Ele tem conosco, olha. Mas enfim, é o tempo de pedir. E por isso é importante termos o equilíbrio. Equilíbrio, que é aquilo que Joana de Ângeles traz para nós hoje, né? Nossa boa noite aí para o Manuel, boa noite Manuel, Elô, pessoal todo aí, um grande abraço. Vamos ver o que Joana de Ângeles fala para nós a respeito do equilíbrio, que é esta situação em que nós temos também muita dificuldade em certas e determinadas ocasiões de manter. Porque para o nosso equilíbrio sempre entra quais são grandes ingredientes: paciência, tolerância, né? Vamos ver o que diz. Convite ao equilíbrio. Não há como negá-lo. Profundamente vinculados ao espírito, os hábitos decorrem do uso correto ou não que se imprimem às funções desta ou daquela natureza. No que diz respeito às experiências sexuais, pela imposição procriativa, atendendo à lei de reprodução, o espírito no corpo engendra as grades do presídio
em forma de viciações escravizantes ou as asas da sublimação libertadora. Né? E nessa questão aí, como ela disse, sexual, você pode se fixar nos dois extremos. Ou ser absolutamente uma sensação viciante, ou você aprender a trabalhar com isso e ir se sublimando, dando a importância que deve ser dado, claro, mas também estabelecendo limites até a própria atuação de cada um de nós. E Joana continua. A generalidade das pessoas, no entanto, padece a constrição dos apelos da retaguarda primitiva, aquelas coisas antigas, né? Fugindo a princípio impensadamente e depois em consciência às responsabilidades em relação ao aparelho genésico, aparelho reprodutor, mergulhando nos fundos fossos dos vícios cruéis, nos quais a jaula da loucura aprisiona em longo curso aquele que nela se adentram precipitadamente. Por isso, sejam quais forem as chamadas liberações morais que te facultem o abuso, resguarda-te do equilíbrio. Não te permitas fascinar pela falsa tolerância que desborda em conivência de indignidade, porquanto, mesmo que as condições sociais legalizem estes ou aqueles atentados à moral e ao pudor, dando-lhes cidadania, a má aplicação das forças genésicas produzirá em ti mesmo lamentáveis processos de ulceração espiritual de presença demorada. Homossexualismo, heterossexualismo obedecem a programas liberativos que ao espírito são impostos por indispensável necessidade de disciplina da vontade e corrigendo a moral. Como disse, em qualquer situação da nossa vida, ou qualquer opção que tenhamos, como ela diz aqui, homossexualismo, heterossexualismo obedecem a programas liberativos que ao espírito são impostos por indispensável necessidade de disciplina da vontade e corrigendo a moral. Então, a corrigendo a moral é para todos, indistintamente. Ela não faz aqui menção a um ou a outro especificamente, ou mais a um e menos a outro, não. De uma forma geral, é o equilíbrio na nossa vida humana. Respeita, assim, nos limites que a vida te coloca ao alcance da evolução, a oportunidade redentora de que não te podes furtar. E se te encontras em regime liberativo, sem feridas de qualquer natureza, não resvales nos compromissos negativos, para que não retornes estigmatizado pelas chagas que hoje são exibidas ao aplauso, como ao sarcasmo no desfile das ruas e nos veículos de comunicação, produzindo cinismo e vilania, longe de qualquer terapêutica educativa ou saneadora. Equilíbrio em qualquer circunstância, como sinal de vitória sobre as paixões e a renovação na luta. Nesse sentido, a recomendação do apóstolo Paulo não dá margem a qualquer eufemismo, que vos abstenhais da prostituição. É o que nos fala aqui Joana de Ângeles, em qualquer situação. Então, Joana de Ângeles traz para nós esse alerta sobre a maneira pela qual vivemos, sobre os valores pelos quais nós desfilamos a nossa figura junto à sociedade, junto ao meio em que vivemos, né? Junto à família em que temos, junto ao ambiente de trabalho que temos, junto aos momentos de lazer que temos, enfim, toda a nossa atuação durante os dias de nossas vidas. E ela fala para termos muito equilíbrio, né? Equilíbrio porque ele é absolutamente necessário, porque a vida nos é dada, como nós bem sabemos, para que nós trabalhemos a nossa própria evolução espiritual. Mas, como nós também vimos no princípio, ela cita de uma maneira muito clara
essa questão primitiva que ainda trazemos dentro de nós, lembrando todo o nosso passado evolutivo, né? Desde a época das cavernas, em que nós evoluímos e pela sequência do tempo chegamos até os dias de hoje, mas muitas de nossas emoções e mais muitas de nossas reações estão ligadas especificamente, em maior grau em uns, em menor grau em outros, a esse tipo de lembrança. E não é uma lembrança que vem à nossa mente porque a gente tem conhecimento, mas é uma lembrança que vem nas nossas reações, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de agir, do equilíbrio. Então, por que há tantos homicídios? Por que há tantos infanticídios? Por que há tantos patricídios, né? Matricídios, feminicídios? Exatamente por isso que muitas vezes as pessoas se deixam levar por esses sentimentos, essas situações atávicas, como elas sempre usam, né? Atávicas, que são aquelas coisas que lembram lá do nosso passado. Então, antevém para nós, e está intimamente ligado aí à questão sexual, questão do sexo, homem, mulher, esse tipo de coisa, e uma vez que estamos juntos, somos donos de um do outro, então não se admite isso, não se admite aquilo, não se pode fazer isso, pode fazer aquilo, tem que ser assim, tem que se vestir. É como se, ao aceitar viver juntos, tivéssemos que anular absolutamente aqueles nossos valores, a maneira como até que nós chegamos ao evento de estarmos juntos. Em ambos os casos, ou em todos os casos, o equilíbrio ele é essencial. Né? Porque uma das coisas que qualifica exatamente, vamos dizer, o amor, que planifica uma existência, vamos dizer, equilibrada, é exatamente isso. Uma existência equilibrada é preciso que haja equilíbrio. Né? Equilíbrio entre o que eu quero e entre o que eu exijo. Porque se eu exijo, eu também abro as portas para que eu também seja exigido. Por isso que Joana traz esse assunto, né? Quando se trata em termos de equilíbrio, onde se respeitam os direitos individuais de cada um, onde, como a gente sempre lembra, né, aquelas famosas frases, né, eu não posso não concordar com uma coisa de que você disse, mas vou defender até a morte o direito que você tem de dizer. Posso não concordar, mas se você quer dizer, o diga. Vai mudar a minha opinião? Se for muito bem baseada, pode ser até que mude a minha opinião, ou na maioria das vezes não vai mudar. Mas é o respeito aos direitos iguais. Então, quando alguém se julga superior ao outro, seja por qualquer questão, esse desequilíbrio vai embora. E a partir do momento em que há esse desequilíbrio, coisas muito sérias, graves, podem acontecer. E, como a gente sabe, né, as pessoas muitas vezes não respondem por si, naquele ímpeto, acabam fazendo coisas que nem o arrependimento depois vai curar, vai salvar. Né? Porque já foi. E a palavra solta ao vento não tem como buscar de volta. Então que Deus nos auxilie, né? Como diz Joana de Ângeles, para que o equilíbrio possa sempre estar aí presente. E sabe quem que está sempre ali nos cutucando quando a gente perde um pouco a estribeira, quando a gente, né, dá aquelas indicativos de que alguma coisa não está indo bem? Os nossos prezadíssimos anjos guardiães estão ali ao nosso lado. E nesses momentos é que nós precisamos ouvi-lo, porque eles sempre estarão conosco, sugerindo o equilíbrio, a serenidade, o pensamento, o raciocínio lógico, para analisarmos sempre se minha ação, que tipo de consequência pode trazer. E cabe a nós aí tomarmos nossas melhores decisões. E nosso Pai nos auxilie, nos fortaleça, nosso querido Mestre Jesus está sempre conosco, a termos sempre as melhores, mais saudáveis decisões, né? Para o nosso próprio crescimento espiritual, nossa própria evolução, isso que é tão importante para cada um de nós. Abraço aí, Pedro Freitas, um grande abraço também aqui conosco. E é isso, meus amigos. Pois é, assuntos de hoje, né? Anjo guardião e equilíbrio. Vamos cumprimentar os nossos aniversariantes, né? Começo de ano, olha aqui, hoje, dia 2, o Tossiclen Toledo, Danilo Novaes Fonseca, Denis Clay Oliveira, Reis Soares, Ivanício Macedo, Sueli Ramos,
Raul Gilberto, nosso abraço a todos vocês, as bênçãos celestiais sobre vocês também, uma vida próspera, uma vida bem equilibrada acima de tudo, né? E amanhã, Márcia Miranda, Marcos Caçaniga, Lírio Brown. Domingo, Heloísa Donati de Almeida, Duda Matos e a Jô Pereira. Então, para todos vocês, aquele abração, né? Coração a coração que a gente manda, desejando o melhor, muita saúde, muita paz, muito equilíbrio, plantando boas sementes, e isso é fundamental para todos nós. As bênçãos do Pai sempre, o caminho de todos vocês, o caminho de todos nós. Esse abraço aí para a Vilma Veiga, que também está conosco, e manda um feliz ano novo, né, Vilma? Para você também, para todos nós, um maravilhoso 2026. Continuemos juntos, sempre ouvindo, né, de vez em quando, aquelas atarrachadas, aquele parafuso nosso que está meio despencando, vem aí, Jana de Ângeles, procura dar uma acertada nele para a gente voltar a ter o equilíbrio que ela tanto pede para nós termos. Né, Sandra? Sandra Camargo também conosco, um grande abraço meu, Célia também mandando para você. E é isso, queridos amigos, primeiro de nossos encontros de 2026, com muita alegria, também com muita informação, muita puxada de orelha para cima de todos nós. Vamos agradecer ao nosso Pai, né? Agradecer sim, porque estamos aqui, estamos juntos ouvindo e, acima de tudo, pensando, meditando, refletindo nas palavras que vêm para nós, pelo Evangelho Joana de Ângeles. O objetivo é sempre esse: melhorarmos. Que Deus nos auxilie, como sempre tem auxiliado. Mas temos que fazer a nossa parte. Vamos então orar por os nossos irmãos que nos pedem. Vocês aí também vão mentalizando, com carinho, a todos aqueles que vocês conhecem, sabem que precisam. É que todos nós precisamos, né? Todos estamos precisando, mas aqueles que estão em maior dificuldade, muitos assim então, estão do que nós próprios. Então vamos orar e vocês vão mentalizando já, tá bom? Orar pelo Claudemir Ruiz, pela Jandira Vieira Furlan, pelo Gabriel Rismiller, pela minha irmã Tercília Antonella, Antônio Donizete Neves, a Sônia Martins se recuperando, também o Maurício Barros, Adriana, Dona Bela Basso, Maria das Graças, Barbosa Pires, Luiz Esferra, Isabela Esferra, o Gustavo Piloto Andrieta, Jéssica Svensson também, Maria Clara Santana, filha do nosso querido cineasta Carlos Santana. A gente mandou um abraço. Que Deus abençoe e fortaleça, vai dar tudo certo, viu, Carlos? Meu caro amigo. Também, Cecília de Paula, Rosa de Cresce, Orlando Lameu, Elane Peroni, Eliana Saldanha, Rubani Nicolucci, Mirella Nicolucci, Igor Antônio Pinheiro, Márcio Gabriel Pinheiro, Jaime Facioli, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Delcio Luz da Silva, Cláudio Calé Filho, Amanda Graziela Cassiano, Aline de Camargo. Também, aqui, Elisiane Serra, e aí Isadora Pérez Garcia, lembrando e também pedindo pela Ivonete Boniquirino, nossa amiga, também pelos amigos, o André, né, que também precisa de Dona Maria Auxiliadora também se recuperando. Que Deus abençoe a todos nós. Boa noite aí para o Carlos Santana também chegando. Vamos então para esse momento de prece, meus amigos, a nossa primeira prece desse maravilhoso ano, que assim o será, de 2026, um ano de muita esperança e muito trabalho para todos nós. Vamos lá? Salve Regina, Madre Misericordiae, Vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, et soles Filii, ad te suspiramus, clementes et clementes, in ac lacrimarum Pai nosso Pai, querido Mestre Jesus, e nós reunidos mais uma vez, sob seu nome, Pai, sob seu nome, Mestre Jesus, iniciando um novo ano, um ano de esperança, um ano de muito trabalho, um ano de progresso, de evolução moral, espiritual.
Nos agradecemos pela vida, Pai. Nos louvamos, nos agradecemos também, Mestre Jesus, por estar sempre conosco. E todos nós, reunidos em nossos lares, mesmo distantes uns dos outros, reunimos sim as emanações amorosas de nossos corações e enviamos a vós, amado Pai, amado Mestre Jesus, agradecendo sempre, mas também pedindo, também suplicando a vós suas bênçãos sobre todos nós, sobre todos os seus filhos, abençoando assim os aniversariantes desses dias felizes, tantos e tantos pais que trazem seus filhos para a dificuldade do dia a dia. E pedimos, Pai, por nossos entes queridos, familiares, amigos que já nos deixaram, retornando ao plano espiritual, continuando sua caminhada. E a eles se juntam tantos irmãos que nesses dias estão nos deixando, cumpridos aqui as suas missões e retornando ao plano espiritual. Abençoa também a estes que nós aqui demos os nomes, a estes que em nossos lares amorosamente mentalizamos, levando a vós as necessidades de cada um, que bem o conheceis. E pedimos ainda a fortaleza, a força, a recuperação a todos, e a nossa família, suas bênçãos, tão necessárias a todos nós. Pedimos ainda por todos os seus filhos espalhados por este mundo, muitos e muitos em grande sofrimento, vitimados por nós mesmos, por nossa ganância, nossa ignorância, nosso orgulho, vaidade. Enfim, Pai, abençoa ainda os corações, as mentes de nossos dirigentes de todas as nações para que trabalhem pelo povo que tanto necessita, abençoando aos irmãos à procura do trabalho, abençoando aqueles que nos dão o trabalho, aqueles que amorosamente cumprem as suas obrigações. Abençoa nossas casas de oração, onde seus filhos vão vos louvar, vos agradecer com grande alegria. E com grande alegria, Pai, acolhemos nossos irmãos que vêm ao mundo junto a nós e que se juntam às nossas crianças, jovens, adolescentes, procurando o seu lugar nesse mundo. E que esse lugar seja, junto conosco, trabalhado com amor, com o perdão, com a indulgência, com a paciência, com a tolerância, sim, com a fraternidade e solidariedade. E como nos diz hoje Joana de Ângeles, com muito equilíbrio em todas as nossas ações. Fortalece-nos na caminhada, querido Pai, e vos agradecemos por nos auxiliar a recuperar este planeta que tanto necessita e nos pede a sua recuperação. Por isso, levamos a vós a abençoada prece que nosso querido Jesus nos trouxe, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos àqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males, porque vosso é o reino, é o poder, é a glória por toda a eternidade. E sim, Pai, humildemente pedimos o vosso amor, a vossa paz, a vossa luz, a vossa misericórdia em nossos dias, nos dias de todos nós reunidos em nossos lares nesse amoroso momento, e também nos lares, nas vidas de todos os nossos irmãos, encarnados, desencarnados, onde estiverem, como estiverem. Sobre nós sejam sempre os bálsamos de luz, suas preces, e sim, as bênçãos celestiais, inundando o nosso corpo físico com abençoado equilíbrio orgânico, abençoando também, regulando o nosso corpo espiritual, nossa mente, e que harmonizemos nossos lares, de onde quer que formos, levando o seu amor. Por isso ainda pedimos, abençoa nossos anjos guardiães, nossos bons espíritos, abençoa nossos irmãos que se perderam na caminhada neste mundo, estejam no plano espiritual ou encarnados, para que retornem ao caminho do bem tão necessário à vida de todos nós. Assim, obrigado, Senhor, obrigado, querida Mãe, obrigado, Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. E assim seja, por sua graça, iluminando o nosso caminhar nesse novo ano que se inicia,
sendo mais amorosos, fraternais e solidários. E assim seja, Pai, por sua graça, agora e sempre. É isso, queridos amigos, né? Como é bom termos esse momento de intimidade, né, espiritual, fluídica, de vibração amorosa e positiva com o nosso Pai, com o nosso Mestre e entre nós, claro, né? Então, eu e Célia aqui estamos, agradecendo sempre a presença de vocês, queremos desejar mais uma vez, nunca demais, um maravilhoso ano para todos nós, que continuemos juntos, que continuemos com saúde, né? Para podermos bem tomar nossas decisões equilibradas para o nosso dia a dia, para o dia daqueles que estão conosco, colaborando assim, uma decisão equilibrada já lança uma luz e vibração positiva no ambiente que todos os outros podem também se aproveitar. Olha que maravilha, né? Então, assim marcamos um novo encontro para segunda-feira, estaremos juntos, no Evangelho, Joana de Ângeles e nós, né? Eu e Célia. Um beijo muito grande para vocês, aquele abraço, coração a coração, que transborda pelo universo, atingindo a todos nós, atingindo a você, atingindo o seu lar, sua família, enfim, as bênçãos de Deus sempre sobre todos nós. Queridos amigos, que a paz do Senhor esteja sempre convosco, em seus corações, em seus lares, dando sempre o bom caminho, que o equilíbrio esteja cada vez mais presente na vida de cada um de nós. Na segunda-feira, abraço aí por Sandro Machado, que chegando, né, Sandro? E um abraço a todos vocês e até segunda. Tchau, fiquem todos muito bem.